Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos que estão presentes. Em nome do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a sua vida, lhe dando paz, alegria, é o prazer que vem do alto, para ouvir a palavra, para se deleitar nas coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Esse momento é um momento de gratidão, um momento de exaltação do nosso bom e amado Deus. Amém? Que Deus seja exaltado em nosso meio, que seja glorificado, reconhecido, né? E assim nós possamos, como servo de Deus, perceber a grandiosidade do nosso bom e amado Deus, tá bom? Eu queria que os amados irmãos que já entraram abrissem as suas Bíblias exatamente no Salmo 12, Salmo de número 12. Seja bem-vindo a irmã, vou começar aqui, irmã Diana, não dá para ver o primeiro. O irmão Otávio, né? Seja bem-vindo, irmão Ionildo, irmã Maria José, irmã Isa, irmã Angélica, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E Deus esteja abençoando as suas vidas, né? Deus esteja lhe dando discernimento, compreensão, né? De tudo aquilo que Deus deseja almejar na vida dos seus filhos. Nosso Deus é muito bom e muito maravilhoso, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela a sua infinita bondade e misericórdia na vida dos seus filhos, tá bom? Pedir que você possa estar pedindo a Deus nesse momento o seu direcionamento e a sua condução. Que tudo que você faça seja para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso bom e amado Deus. Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade e pela tua misericórdia que o Senhor tem para com teus filhos. Nos livra, Senhor, de todo mal, que nos dê, Senhor, sempre direcionamento daquilo que o Senhor se agrada, daquilo que o Senhor deseja e daquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Possamos ser e estar prontos para fazer sempre a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. A irmã Tiane, seja bem-vinda. Irmã Cristiane. Irmão Madison Felipe. Estou devendo ao Madison, né, Madison? Uma pergunta. Mas tem sido corrido esses 2 dias aí. O Salmo de número 12, ele vai comportar para a gente uma palavra assim de enriquecimento muito grande, né? Para nós que somos servos do Senhor. Irmã Tereza Dourado, né? Eu falei que foi irmã Tiane, né? Irmã Tereza Dourado, seja bem-vinda. Desculpa, minha irmã. O que diz o Salmo de número 12? Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse Salmo e acompanhasse conosco nesta noite. O salmista vai dizer assim: salva-nos, Senhor, né? Porque faltam os homens bons, né? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiro e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiro e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós, né? Aí o salmista continua dizendo: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificado 7 vezes. Tu os, tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte. Quando mais vis dos filhos dos homens são exaltados, né? Então nós temos uma palavra, assim, até interessante assim a palavra irmão Rafael. Tá bom, meu irmão, seja bem-vindo também, irmão Rafael, né? Botaram aqui, irmã Angélica, Rafael. Então nós temos geralmente uma inquietude na palavra de Deus no coração destes
homens do Velho Testamento. Então, quando nós paramos para refletir esta palavra, para analisar a palavra que Deus coloca, a gente passa a entender assim um significado. Eu queria dividir essa passagem em dois pontos de partida para você poder entender com a gente nesta noite. Primeiro, é o homem de Deus que fala com Deus, que ora, e o segundo, um Deus que responde. Então nós temos sempre, quando nós estamos na busca do entendimento da palavra de Deus, nós nos deparamos mais ou menos sempre com salmos dessa modalidade. Primeiro um homem que fala, o seu coração sente as suas necessidades, mas depois vem a palavra de Deus ao coração do homem. E aqui nesses salmos a gente se depara com quem? Com um salmista que vai falar ao Senhor daqueles homens, e ele começa a colocar a característica daqueles homens que são bons, né? Porque a pergunta do salmista é exatamente essa: porque os que, vamos dizer assim, vou trocar a palavra dele assim com a minha palavra para ver se você entende. Ele vai dizer assim: salva-nos, Senhor. Aí, porque faltam homens bons? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, se a gente olha para a humanidade como um todo, a gente vai perceber exatamente isso que o salmista está falando. Ele está falando exatamente que porque nós não encontramos homens bons, homens corretos, homens que procuram fazer a vontade de Deus. Por que não encontramos homens que estão assim atentos àquilo que Deus realmente quer? Mas se a gente olhar para o mundo está cheio das pessoas que não querem a presença de Deus. Por isso que ele diz assim: porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, quando você olha para a humanidade como toda, e aqueles que são considerados filhos dos homens, e ali nessa humanidade nós estamos incluídos, e quando nós nos deparamos com essa situação, percebemos que aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que praticam a bondade, aqueles que praticam a justiça, de fato são poucos, né? E essa é uma inquietude do salmista. E ele percebe essa minoria, né? Esse grupo pequeno, né? Até a gente fica olhando assim, a igreja, ela tem hoje no Brasil cerca de 30% da população considerada exatamente o que? Servo de Deus, né? Nós olharmos para a nossa população, vamos encontrar este grupo. Mas nós não conseguimos reverter isso em qualidade de vida num estado no Brasil. Quer dizer, nós vemos muitas pessoas que se intitulam como servo de Deus, enganam, mentem, adulteram, entram em prostituição, roubam, furtam. Não estou dizendo que são todos, e a gente não pode generalizar. São infiéis, como ele diz aqui, não têm um compromisso e não se apegam de fato à palavra de Deus. E aí, quando você olha algumas vezes pessoas que não têm a palavra de Deus e que vêm de seitas religiosas, e muitas vezes você até se admira como algumas pessoas que são de seitas religiosas, elas fazem coisas que nós que somos servos de Deus não temos coragem de fazer. Fazem equivocadamente, fazem de modo errado. Outro dia eu estava observando um grupo religioso que sai aí para evangelizar, né? Eles saem para evangelizar, e quando eles fazem esse evangelismo, eles fazem um evangelismo distorcido, e além de fazer esse evangelismo distorcido, eles saem em bando em uma grande multidão, e para eles, cada pessoa que eles pregarem aquela palavra, é como se eles estivessem ganhando um galardão no céu de forma equivocada. Quer dizer, não doutrinam, não discipulam, não cuidam, né? E quanto que nós que conhecemos a verdade, a palavra de Deus, temos um conhecimento bastante aprofundado desta palavra,
nem estamos aí para nos envolver naquilo que de fato é de Deus, né? E é interessante que a gente possa perceber, a grande maioria dos homens não tem atitudes boas, não tem comportamento agradável, não tem atitudes que Deus se agrada. A segunda coisa que o salmista vai falar ainda dessa característica, que é uma outra, desta situação, uma outra característica que acaba afetando ele, é que esse impera nesta sociedade, cada um fala com falsidade ao seu próximo, e fala com lábios lisonjeiros e com coração dobrado, soberbo. São pessoas que não são capazes de se humilhar na presença de Deus. Mesmo tendo toda uma compreensão que há um Deus soberano, e muitas delas têm esse discernimento, mas elas são incapazes de se dobrarem na presença de um Deus verdadeiro. Então elas falam mentira, levantam a leve, são soberbos, são altivos, né? São pessoas que não têm o temor de Deus. Então essa inquietude ela está presente no coração desse salmista. E aí ele vem e diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então o salmista ele está apontando, ele mesmo está apontando condutas que ele condena, que ele reprova, e ele mesmo percebe que Deus há de dar uma resposta, e Deus há de corrigir, e Deus há de operar de uma forma diferente. Então, enquanto nós estamos observando aqui, continua o salmista falando. Diz, pois dize, com a nossa língua prevaleceremos. Né? Então eles falam com a sua própria boca, não é Deus falando, mas eles mesmos falando, e eles mesmos com seus próprios lábios decoram, né? E colocam sobre si vitórias que talvez Deus não deu. Aí ele diz assim: são nossos os lábios, e quem é o Senhor sobre nós, né? Então eles falam com seus próprios lábios, não reconhecem essa autoridade de Deus, e eles estão dizendo: são nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós, né? Então a altivez é tão forte que eles não se preocupam com aquilo que Deus de fato vai operar, ou aquilo que Deus vai querer fazer na vida do seu servo. Então o salmista ele está olhando isso. E aí ele, no verso 5 ele diz assim: pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, me levantei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. No verso 5, nós vamos nos deparar agora, e é a linha divisória, nós vamos nos deparar agora não mais com o salmista falando, mas é o Senhor respondendo ao salmista. É o Senhor acabando de ouvir o coração de alguém que está afligido por esta situação, e o Senhor começa a responder, e a primeira coisa que Deus está dizendo é que para o salmista é que ele está atento às orações daquele salmista. Então, eu não sei como é que você consegue entender essa questão da oração. Tem muita gente que talvez quando está orando, imagina que está orando e sua oração é um monólogo. Eu estou falando aqui, não estou conseguindo ouvir ninguém aqui perto de mim, ninguém está do meu lado, a não ser minha esposa que está aqui atrás, e a Winnie, o Herbenê que está ali na mesa, a Winnie está cuidando do Lucas ali, mas assim, percebam o seguinte, que muitas vezes a gente, quando fala com Deus, a gente tem um entendimento e tem uma concepção que nós estamos falando sozinhos. E isso quando nós estamos distanciados da presença de Deus. Mas quando nós estamos próximos de Deus, a diferença existe. E aqui o salmista, no texto do Salmos 12, a gente percebe essa dialética.
essa resposta do Senhor em direção ao salmista. Ele fala e o salmista fala e Deus responde. E o verso 5 é bem característico dessa resposta. O Senhor reconhece que há um julgamento, né? Quando ele diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantei. Deus irá se levantar, e ele diz: levantei, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que, para quem eles assopram. Quer dizer, aqueles que são de um coração duro, altivos, soberbos, aqueles que não são capazes de se humilhar na presença de Deus, ele está respondendo o Senhor. Da partir do verso 5 para baixo, nós temos agora Deus falando. E é interessante que a gente comece a perceber essa natureza de Deus em responder aos seus filhos. E aí eu quero que você perceba que talvez quando você está no seu momento de angústia, de tristeza, você está abatido, talvez você ache que Deus não está lhe ouvindo, mas se você estiver atento, com seus ouvidos espirituais abertos e com disposição de ouvir Deus, você com certeza perceberá que Deus lhe dará a resposta satisfatória para o seu coração. E não quer dizer necessariamente que a resposta de Deus é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer que seja feito. A vontade de Deus, ela é soberana nesse sentido. O verso 6, Deus continua respondendo e dizendo: as palavras do Senhor são puras, né? É como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, ele está dizendo que essa palavra de Deus, ela tem esse condão de pureza, tem esse sentido de ser algo abençoador. Então, o que ele diz? A santidade na palavra de Deus, a verdade na palavra de Deus, a motivação de Deus, ela toca o coração humano e ela fortalece o homem. Então, ele diz: a palavra do Senhor, as palavras do Senhor, as palavras. Não é apenas uma palavra, mas as palavras do Senhor são puras, elas são limpas, são claras, elas são fortificantes, elas revigoram o ser, ela levanta o astral, ela anima aquele que está abatido. Então o Senhor responde comparando com as palavras que são ditas por aqueles que têm bocas e lábios lisonjeiros, né? Então, a palavra de Deus é totalmente ao contrário. Enquanto que esses são palavras com falsidade, lábios mentirosos, né? Vamos dizer assim, falam com soberba. Deus já não fala desta forma, ele fala com humildade, palavra de verdade, né? E cumpre aquilo que ele de fato está falando. E aí você percebe no salmista essa diretriz, né? Ele diz assim: verso 7, tu os guardarás, né, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Há uma palavra aqui que é exatamente do salmista. Não é a palavra de Deus aqui nesse momento, Deus falando, mas é o salmista dizendo: Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Então, a ideia é de quando nós estamos nos colocando à disposição de Deus, Deus agora, ele é interessante, ele fala aqui, mas agora pela boca do salmista. É por isso que é interessante você perceber isso. Mas é o salmista falando, mas como um porta-voz de Deus, né? Então Deus ali naquele momento era a palavra de Deus no verso 5 e 6, o próprio Deus exaltando e falando aquilo que ele iria exaltar, e aqui é o próprio salmista glorificando Deus, dizendo que ele é o libertador, é aquele que nos livra de todo o mal. Aí interessante a gente perceber que os ímpios são pecadores, aqueles que não guardam o caminho do Senhor, aqueles que são em grande maioria. E é interessante que você perceba isso, são em grande maioria mesmo, e sempre vão ser, né? Então interessante que muitas vezes você olha assim: por que são poucos os que trabalham dentro da igreja? Por que são poucos aqueles que se comprometem com a obra de Deus, né? Quando a gente
faz essas perguntas, a gente já percebe que são poucos aqueles que são de fato utilizados por Deus, são poucos aqueles que de fato assumiram um compromisso com o Senhor. E muitas vezes o nosso compromisso é conosco mesmo, nosso compromisso é apenas com a gente mesmo. A gente só busca Deus algumas vezes quando nós temos algumas necessidades próprias do nosso ser. Quando passam dessas necessidades, a gente já se distancia e a gente se afasta da presença de Deus. O verso 8, o último, é que diz que os ímpios andam por toda parte, e aí quanto mais maldade existe nos filhos dos homens, estes são exaltados. Vivemos numa geração que quanto mais perverso alguém é, quanto mais maldoso alguém é, mais exaltado ele será. Né? Então, mas não em relação a Deus, mas em relação ao mundo que vivemos. O mundo que vivemos está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de falsidade, de uma série de coisas que não agrada a Deus. E quanto mais perversos forem tais, os tais são mais exaltados. Quer dizer, a gente observa isso pela maldade que nós encontramos no mundo que nós estamos vivendo hoje. E sempre foi assim e sempre será assim. De geração a geração, as coisas sempre se repetem desta forma. Não sempre será assim até a vinda do Filho do Homem. Não vão entender que eu estou dizendo vai ser assim, mas até a vinda do Filho do Homem as coisas vão ser assim. Porque quando Deus vier em sua glória para julgar e condenar a humanidade, as coisas não vão ser assim. Aí aqueles que verdadeiramente se comprometeram com Deus vão receber um corpo glorificado e serão exaltados. Por nesse momento nós somos humilhados, mas naquele grande e maravilhoso dia, aquele que é servo do Senhor será exaltado, será glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando e aplicando essa palavra linda e maravilhosa aos vossos corações, tá bom? Deixa eu dizer, sejam bem-vindos todos que estão nos visitando hoje. Eu vi alguns aqui, né? Parece que tinha aqui um rapaz, deixa eu ver se encontro. O João, João entrou, né? Que não conheço, seja bem-vindo, João, tá? Deus lhe abençoe. Deixa eu ver, eu só vi o João mesmo. Deixa eu ver se encontro outro aqui. O restante todos somos da IBVA, né? João, seja bem-vindo, se sinta à vontade. Quando você quiser compartilhar a palavra de Deus está aberta para você. E nós sentimos muita alegria de você estar conosco nesta noite. Deus te abençoe, tá bom? Amanhã, né? Só encerrando. Amanhã é um jovem, né? O irmão Ionildo já falou isso, né? Amanhã nós teremos Unijovem e você não pode perder a Unijovem, você que é jovem da igreja, né? Você tem que estar conosco na Unijovem, não perca a Unijovem da igreja, tá bom? Aquele que tem o prazer de ser jovem, sinta esse prazer. Domingo às 19 horas nós estaremos com o nosso culto na nossa igreja, tá? E também quero pedir que você, que é da IBVA, esteja orando para o nosso projeto de missões em Vargem Grande. Tem sido uma bênção, Deus tem abençoado e queremos que você abençoe esse projeto e também seja abençoado por este projeto, né? Abençoado por Deus na sua vida por esse projeto, tá bom? Deus quer usar você, Deus quer fortalecer a sua vida, tá bom, meus irmãos? Fique na paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, em nome do Senhor Jesus, amém, tá bom? Deus te abençoe.